Se você recebeu a sua carteira de habilitação definitiva e recebeu uma notificação de revogação por multas na PPD, por não ter feito a indicação do condutor, você poderá fazer agora, via judicial. Se houve um outro motorista, um outro condutor, e você não fez a tempo. O grande problema do Detran é que ele dá as normas de defesa. Ele acusa, ele dá o Detran, né? O procedimento, a instituição, seus representantes, suas normas, seus procedimentos, é no sentido de processar, que cabe ao Detran efetuar as notificações, como acusador, né? Como acusador ele é o ativo, o réu como parte passiva, então ele é o réu. O réu, que é o cidadão, administrativamente falando, ele vem a se apresentar ao Detran, que acusa, orienta a defesa e julga. Claro que a pessoa vai perder, eu sempre falo isso. Não adianta, parece que tem que ficar repetindo até para as pessoas entenderem que não adianta você processar eu e o juiz da causa ser o meu pai, ser o meu avô, eu vou ganhar a causa, provavelmente. Isso é o que chamamos de impedimento. Olha, o Detran deveria se pautar somente na acusação, porque todo o processo judicial é juiz imparcial, autor e réu. Essa é a relação jurídica no processo. No processo administrativo do Detran, o Detran quer ser acusador, orientador, uma espécie de advogado orientativo, não precisa consultar advogado. Embora matéria de defesa é de direito processual, porque no mérito ninguém ganha nada, porque prevalece a presunção de fé pública do agente de trânsito, que é juris tanto, ou seja, ela pode ser, ela é relativa, ela pode ser derrubada pela contraprova. Horas. Então, quando você quer fazer uma indicação de condutor e perdeu o prazo e o Detran já tem uma portaria que diz que não admite, após instaurado, cassação, suspensão de CNH, não se pode fazer indicação de condutor, essa é a norma, uma norma infralegal perante uma leis federais. O Código de Processo Civil, Penal, Administrativo prevê em sede judicial criação de provas. Então você pode fazer indicação de condutor fora do prazo administrativo via judicial, de várias formas. Se tem uma briga muito comum é quando a pessoa recebeu a multa e ela não recebeu, não teve a notificação para indicar o condutor. Ou vendeu o carro, outra pessoa não assumiu os pontos, né? Então tudo isso a pessoa não sabe como é que faz. Então ela faz. Se é amigável a indicação de condutor, eu e uma pessoa da minha família vai assumir os pontos, então a gente faz o processo em conjunto. As duas partes entram com a ação através do seu advogado perante o Detran. Se a pessoa não quer assumir, comprou o carro, tomou multa, não transferiu, não quer assumir os pontos, então você faz uma ação contra a pessoa e figura o Detran também no polo passivo da ação. Então tem que ver como é que é esse processo de indicação de condutor. Se ele é amigável, que não quer assumir, ou se ele é litigioso, a pessoa não quer aceitar. Então, judicialmente, pode-se produzir provas o tempo todo. E judicialmente, o juiz é imparcial. O Detran passa a ser réu, passa a ser paulativo. Inclusive, nas intimações dos juízes, cite-se o réu, intime-se o réu. O Detran, a autarquia, o Detran e seus representantes, seus procuradores, são tratados como réu no processo judicial. E lá tem que fazer produção de prova. Lá o Detran tem que comprovar tudo o que alega. Claro, é um direito. Os procuradores do Detran são pessoas respeitadas, estudadas, preparadas. Né? Mas lá o que não permite fazer no rito administrativo, no judicial pode. Então eu pergunto, é legal isso? É ético? É moral? É certo? Não é correto. Não é correto você orientar as pessoas a procurar a autarquia no site do Detran, a pessoa recebe o processo, lê, ó, não precisa de advogado, ah, beleza, não vou gastar com advogado. Olha, não pode indicar condutor fora do prazo, não pode de testemunho oral, não pode comprovação de documentos fora de prazo administrativo, não pode fazer indicação de pontos em processo que vendeu o carro e não comunicou no prazo certo. Tá lá as orientações que o que pode e não pode. A pessoa é leiga, é claro. Ele acaba entregando a carta. Aí chega no Detran, no balcão, o funcionário fala, ó, não adianta recorrer, aí ele vai e entrega. Já fica aquele ambiente de delegacia de polícia no Detran. Esse é o ambiente que se tem. Agora deu uma melhorada. A pessoa perde. Agora é lógico que não vai procurar advogado. Agora quando chega no ambiente jurídico,
de um advogado que trabalha na área com relação ao Detran, e a gente vê as ações, qualquer pessoa pode pesquisar ações, indicação de condutor fora do prazo do Detran, coloca, vocês vão ver, está chovendo ações com o Detran, onde é possível, em esfera judicial, fazer a indicação de condutor fora do prazo, na esfera judicial. Horas, se é deferido, se é concedido o pedido, a obrigação de fazer, se concretiza, trazendo a nulidade de ato administrativo. Porque tem o processo de suspensão, cassação, mas quem dirigir era outro, perdi o prazo. O Detran fala, não pode indicar o condutor, e o judicial eu posso, trazendo no processo o real condutor, amigável ou não, e consequentemente, nessa obrigação de fazer o Detran, tem que acatar o deferimento do juiz para fazer a indicação de condutor fora do prazo. Eu estou produzindo provas perante o magistrado. E, consequentemente, deriva-se disso a declaração de nulidade de ato administrativo, desconstituição de medida punitiva administrativa, e é concedido judicialmente. Por que chegar no rito administrativo e falar para o leigo que não pode? Mas faça-me um favor, senhores e senhoras, senhores servidores do Detran, responsáveis, você precisa mudar isso, precisa mudar. Não adianta ficar lançando cursos de direito administrativo, falando, olha, a lei diz isso, a lei diz aquilo, a norma legal diz aquilo, mas se ela é infraconstitucional e judicialmente ela vai cair por fora, por terra, por que orientar a pessoa leiga dos seus direitos como não os tivesse? Isso é imoral, juridicamente falando. Por que não fala, pode, senhores, se vocês não conseguirem administrativamente, pode fazer em sede judicial. E muitas vezes até ser advogado no primeiro grau. O bom ter o advogado no primeiro grau, no juizado especial da Fazenda Pública, que é competência rígida, exclusiva contra o Detran, no primeiro grau pode até ser advogado. Pelo menos falem isso, olha, se trouxerem as pessoas para assinar aqui, tem a obrigação de fazer. Claro, para recorrer precisa de advogado. Agora, se você for uma pessoa mais bem feita no primeiro grau, a chance de sucesso na turma recursal, na turma de uniformização de sentenças, reclamação STJ, recurso junto ao STF, as chances são maiores, porque o processo não vem contaminado com erros do processo administrativo, como os senhores do Detran induzem as pessoas a não procurar defesa técnica. As pessoas deixam de falar o que tinham que falar, falam o que não deveriam falar, contamina o processo. Quando a gente entra com o processo judicial, o procurador do Detran, o defensor, advogado, procurador da autarquia, traz na mesa, na bandeja, a cabeça do cliente, fala, tá aqui, olha, ele falou isso, não suscitou isso. O cliente não suscitou essa tese na defesa administrativa e no primeiro grau, quando faz ser advogado. E por que está reclamando agora? Então, a pessoa foi induzida a não fazer defesa técnica no administrativo. E quando chega lá na esfera judicial, a procuradoria, um grande aparato jurídico de procuradores concursados, rebate a defesa do leigo, feito no administrativo. Vocês orientaram que não poderiam fazer indicação no condutor. A pessoa não pediu. Aí quando chega no judicial diz, ele nunca pediu. Mas vocês orientaram a não pedir. Vocês orientaram ao cidadão não pedir, para não procurar defesa técnica. Quando fala, não precisa de advogado, está dizendo o quê? Não precisa de defesa técnica, faz de qualquer jeito, faz à mão. Faz esse formuláriozinho famigerado que vocês dão aí no Detran, para as pessoas ficarem lá na fila para entregar a carta, fazendo defesa no colo, fazendo defesa na mão. E quando chega no processo judicial, vocês lançam na questão, o cliente ou o cidadão não suscitou tal tese de direito, é incompetência passiva do Detran, é incompetência territorial, ilegitimidade de parte, não trouxe escopo ao bojo processual, não trouxe no caderno processual, aí fala bonito, aí é o procurador falando contra o leigo. Isso é desleal. É desleal não falar os direitos do cidadão no momento que orienta na defesa administrativa e depois pegar no processo judicial e dizer, ele não suscitou isso, ele não falou isso, ele não contraminutou isso, ele não questionou isso, não foi pedido isso. E outra coisa, quando a gente não pede no tempo certo, o Detran entra com exceção de suspeição, exceção disso, exceção daquilo, exceção de preliminar, exceção de contestação, exceção disso, exceção daquilo. Incidente processual, nós somos parte legítima, independente do mérito, anula-se por questões de preliminar. O cara não entende nada disso, é claro que a pessoa vai perder. Isso é desleal. Isso é desleal. Tá? É desleal.
Então, se você é um cidadão, tem processo de cassação, suspensão, lei seca, multa de trânsito, até uma multa de cinto de segurança, que tem a prova impossível, por que no Detran não coloca? Olha, quando a prova é impossível, na dinâmica das provas, a parte hipossuficiente não é obrigada a produzir prova impossível. Como vou produzir prova impossível? Como vou provar que estava com o farol ligado? Como vou provar que estava usando o cinto? Não tem como. Então vocês têm que dizer que na dinâmica das provas o cidadão é hipossuficiente na produção de prova impossível. Vocês têm que falar, vocês não falam, aí ele não faz tudo errado. Aí quando a pessoa vai para o judicial, não, ele falou isso, ele deixou de falar aquilo. Ah, me sinto muito, eu vou ficar redundante aqui repetindo, mas eu tenho que falar, porque tem os advogados que também vão falar, que isso é desleal. Isso é desleal juridicamente. Orienta errado, depois explora a ignorância. Consulte sim o seu advogado, consulte. E se você não pode pagar um advogado, você quer ver um processo, pelo menos, fale pouco, mas vai no Juizado Especial da Fazenda Pública, lá no balcão, na Vara Civil. Na Vara Civil, Juizado Especial Civil, ó, quer fazer um Juizado Especial da Fazenda, eles vão te orientar. Quer fazer minha defesa? Tá aqui, ó, minha defesa é isso. Capaz até do funcionário do cartório, são pessoas muito dignas. Ajudar, ó, tá, coloca isso, não ajudar na defesa, mas olha, você vai colocar isso, você precisa colocar isso, dar uma orientação, faz. Se você não puder, se você puder ter um advogado melhor, especializado, de sua confiança, e se você não puder, vá igual. Pelo menos lá o Detran é réu, não no administrativo, que ele é o acusador, o orientador, e o julgador, ele acusa, orienta e julga. Faça-me um favor. Isso é uma piada de mau gosto no mundo jurídico. Uma piada de mau gosto. Dr. José Ricardo Adam. Puxa vida, você já me viu em tempos melhores, tempos que eu era mais jovem, né? Quem me acompanha sabe o quanto eu tenho falado que as pessoas precisam confiar no poder judiciário. Se é para perder, então vamos perder pela palavra do juiz, daquele que é imparcial, e não do nosso acusador. Ser julgado por quem nos acusa, isso é uma piada de mau gosto. Um abraço e até a próxima.